Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui é Melissa dos Santos e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Que tal aproveitarmos esses próximos minutinhos para juntos sintonizarmos com o mais alto, orarmos e refletirmos? Hoje, com a ajuda de um texto curto, mas cheio de ensinamentos, de Joana de Ângeles. É a lição 63 do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, na qual a mentora Joana vai nos falar sobre as coisas mais importantes da vida. Respire fundo, se concentre e vamos juntos em mais essa reflexão. Na mensagem, Joana nos diz o seguinte: as coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sobre automatismo, sem valorizar esses inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te dás conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para a pensar no significado de cada um desses dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. Importante mensagem de Joana de Ângeles, que ainda nos traz uma orientação no final. E como somos obedientes, vamos segui-la, analisando o significado de cada uma das bênçãos divinas lembradas por ela no texto. A começar pela saúde. Achamos que a saúde é a ausência de doença, mas na verdade saúde é muito mais do que isso. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, por exemplo, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Então, saúde é muito mais como encaramos uma determinada situação, e nisso pode ser até uma doença, do que a própria situação em si. Em cima desse contexto da OMS, a resposta à pergunta 927 do Livro dos Espíritos ganha outro significado. Dizem os Espíritos: verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. E nesse aspecto, sabemos que Deus nos concede a cada segundo as ferramentas necessárias para objetivarmos nosso bem-estar físico, mental e social. Muitas vezes só dependendo do nosso esforço, do nosso olhar para isso, para aproveitar essas bênçãos, valorizando o que está ao nosso redor, não gastando à exaustão os recursos da saúde para bens secundários, como nos advertiu a mentora. Mas Joana vai além. Ela reforça a importância do sono, muitas vezes negligenciado por nós. E a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nos esclarece que o sono liberta a alma parcialmente do corpo. E é muitas vezes nesse momento, quando nós estamos conectados com o bem, que aprendemos mais diretamente com a espiritualidade amiga, trabalhamos e até em alguns casos temos aqueles reencontros com entes queridos que partiram antes de nós e acordamos com as recordações doces de sonhos que acalentam a nossa saudade. E o que falar da razão, da nossa capacidade de raciocínio, de distinguirmos o mal e o bem, o bom uso do livre-arbítrio? E aqui, lembrando André Luiz, que diz: se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. E o que dizer da maravilha do corpo humano? Essa máquina que muitas vezes, mesmo na enfermidade, se esforça diariamente a tentar se superar. Os fenômenos digestivos, a respiração,
os órgãos dos sentidos, os movimentos. Como nos lembrou Joana, são tantas as bênçãos que muitas vezes nos passam despercebidas, como se fosse obrigação de Deus em nos dar. Mas, na verdade, são presentes que custamos a dar valor. Por tudo isso, você agora que me ouve, eu agora que falo, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pelo que somos e pela capacidade que todos nós temos de sermos pessoas melhores, que esse momento breve de reflexão possa mudar o nosso dia, a nossa vida, a nossa conduta positivamente. Que essa mensagem venha como uma injeção de ânimo, de vontade de vencer, de lutar, de alcançar, de valorizar, que possa reforçar as coisas mais importantes que estão em nós mesmos e que fazem parte do nosso viver diário. E que, conscientes disso, possamos encher os nossos corações de gratidão e, juntos em pensamento a Deus, Pai Criador de bondade e misericórdia, possamos agradecer, agradecer e agradecer pela beleza de todas essas bênçãos diárias e envoltos nessa vibração de gratidão, como também recomendou Joana de Ângeles nessa mensagem, possamos sempre pensar no significado de cada um desses dons e resguardá-los dos fatores que os consomem, cuidando da saúde do corpo, da mente e do espírito, no sentido mais complexo e amplo, para que possamos valorizar as coisas mais importantes da vida hoje e não depois que elas passarem ou se perderem. Que assim possa ser. Muita paz e até o próximo podcast Café com Espiritismo.